Olá, os nossos estudos nessa nossa série de Conhecendo o Espiritismo, hoje iremos abordar a temática das reuniões mediúnicas. E é claro que não pretendemos aqui esgotar a temática de muito distante disso, mas apenas dar alguns flashes, algumas informações relevantes para que todos possam estudar convenientemente e se aprofundar no tema. Nós, para isso, estamos nos socorrendo de uma coleção Manuel Filomeno de Miranda, que é um autor espiritual que nos socorre com muitas informações e pesquisas, principalmente a respeito da temática das reuniões mediúnicas. E nessa ele tem um título, uma obra chamada Reuniões Mediúnicas. E a gente vai trazer aqui alguns conceitos que ele nos coloca e a gente vai refletir junto sobre isso. Em primeiro lugar, a reunião mediúnica sempre é um, um instituto que as pessoas, ao adentrarem numa casa espírita, muitos querem participar de uma reunião mediúnica, muitos querem ser trabalhadores de uma reunião mediúnica, porque uma casa espírita é uma escola e é um hospital que interage nos dois planos da vida, né? O plano dos espíritos encarnados, que somos todos nós, e o plano dos espíritos desencarnados. Então, a oportunidade de interagir, intercambiar com esse mundo dos espíritos, muitas vezes parece ser um objetivo de muitos trabalhadores que chegam à casa espírita. Mas é por isso que a gente quer abordar um pouco o que vem a ser essa reunião mediúnica. Em primeiro lugar, os objetivos de uma reunião mediúnica é a instrução dos participantes encarnados, ou seja, o nosso propósito constante é aproveitar cada lição, cada depoimento como oportunidade de aprender. O convívio com os espíritos desencarnados ensinam muito a todos os trabalhadores que têm a oportunidade de conviver e de aprender com eles, né? E que a gente jamais se coloque diante de um fato espírita como se o mesmo nada tivesse a ver conosco, como se pretensiosamente já tivéssemos superado totalmente aquele problema, lição que nos chega. Ou seja, em todos os momentos temos oportunidades de aprender. A segundo objetivo é o convencimento dos incrédulos, né? No livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, no capítulo 2, item 50, Allan Kardec afirma que o fim providencial das comunicações é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Então esse é um outro objetivo, o convencimento dos incrédulos. Um terceiro objetivo, e muito importante por sinal, é a oportunidade de sermos úteis aos nossos semelhantes, enquanto nos instruímos. Foi isso que Kardec escreveu no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, no item 281. A evocação dos espíritos tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores, que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Curar enfermos, ressuscitar os mortos, purificar leprosos, expelir demônios, de graça recebestes, de graças dais. O trabalhador das tarefas mediúnicas deve ter sempre em mente os magnânimos objetivos do intercâmbio espiritual. Instruir-se e aperfeiçoar-se moralmente com vistas ao futuro espiritual, produzir comunicações convincentes para que a doutrina possa convencer os incrédulos, colaborar com os espíritos superiores na tarefa de aliviar e aconselhar os espíritos sofredores, facultando-lhes o burilamento moral mediante bons conselhos e exemplos salutares. Uma reunião mediúnica, ela se organiza, é um trabalho que se desenvolve dos dois planos da vida, o espiritual e o físico, como já mencionamos. Portanto, há sempre duas equipes, a equipe que interage, a equipe dos encarnados e a equipe dos espíritos desencarnados, para se obter bons resultados. A natureza dos espíritos que nos assessoram e participam de nossas reuniões mediúnicas é a que fazemos jus pelos processos de sintonia que sejamos capazes de oferecer. Se queremos a presença de bons espíritos, temos que atraí-los pela elevação de nossos pensamentos e os propósitos da edificação.
como tão bem ensinava Kardec ao escrever em O Livro dos Médiuns, item capítulo 29, item 327, que não basta que se evoquem os bons espíritos, é preciso, como condição expressa, que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em ver. Então, é importante que a gente identifique, por exemplo, os participantes, a seleção adequada dos integrantes de uma reunião mediúnica. Ter sempre em mente que essa colaboração do codificador, conforme se lê no Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 331, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros e formam-se como um feixe. Ora, este feixe tanto maior força terá quanto mais homogêneo for. Como iremos conseguir coesão, unidade com um grupo que já desde o início é excessivamente heterogêneo, se não temos critérios adequados para agregar novos elementos? Esperar que o valor da própria tarefa retifique características pessoais e psicológicas muito afastadas da média seria desconhecer os processos da natureza humana, que normalmente não dá saltos. Então é importante que a gente tenha esse cuidado ao selecionar os membros de uma reunião mediúnica, que não devem ser muito grandes. Um grupo mediúnico não deve ser muito grande, porque a gente tem que entender que as grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem. Nos agregados pouco numerosos, entre 10, 12, 14, 12 participantes, recomenda-se este número até como se fosse ideal, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. É muito mais fácil a gente administrar pequenos grupos que se conheçam melhor e que estejam sintonizados com os objetivos das reuniões. O êxito de uma reunião mediúnica, a gente pode entender no item 341 do Livro dos Médiuns, que são requisitos indispensáveis para o êxito de uma reunião mediúnica: a perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, a cordialidade recíproca entre todos os membros, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, o desejo único dos participantes de se instruírem e melhorarem-se por meio dos ensinos dos espíritos, recolhimento e silêncio respeitosos, isenção nos médiuns de todo sentimento de orgulho, de vaidade, de amor próprio e de supremacia. Manuel Filomeno de Miranda acrescenta a consciência clara dos objetivos da prática mediúnica, a compreensão do papel a desempenhar de acordo com a função de cada participante, os esforços continuados de todos para se capacitarem, a cooperação recíproca e a motivação permanente. E qualquer atividade para ter êxito exige do candidato, sobretudo, vocação para o empreendimento. Em seguida, vêm os esforços de treinamento, de adaptação e valorização do trabalho, como forma de sustentar o interesse e liberar as forças criativas do indivíduo, latentes em cada um. Porque no trabalho da mediunidade, onde lidamos com forças poderosas, desconcertantes mesmos, e ainda não totalmente dominadas, teremos que improvisar e deixar que as coisas se resolvam por si mesmo. Não há improvisação em um grupo mediúnico experiente, porque ele foi treinado, ele estudou, ele se conhece, se confia, os seus membros confiam nos outros e se consegue enfrentar todos os desafios advindos de um trabalho dessa natureza. É preciso saber o momento em que a gente pode escolher os trabalhadores que vão adentrar em uma reunião mediúnica. É preciso entender que nos primeiros contatos com o centro espírita, as pessoas, via de regra, estão ansiosas, com feridas ainda algumas não cicatrizadas, oriundas de relacionamentos sociais, litigiosos, declarados ou não, sofrendo de neuroses, de conflitos íntimos e incompreensões. Tem-se que permitir acerenar essas tensões e amainar essas torrentes psíquicas, estabilizando dessas energias descontroladas, sob penas de transformar tentativas de ajuda em maiores perturbações e dificuldades. Daí advindo o desencanto e a apatia.
um número razoável de pessoas tem se inutilizado no expressar de suas possibilidades mediúnicas por um largo período, ao serem colocadas em reuniões práticas antes do tempo, ainda despreparada. Nada mais negativo do que tentar engajamentos precipitados de pessoas com distúrbios psicológicos, ainda que relacionados com a eclusão da mediunidade. Se a mediunidade em afloramento e efetivo interesse do portador em educá-la, acolhe-se o novato, dá-se-lhe assistência fraterna, orienta-se-lhe o estudo, facilita-se a integração do trabalho na casa, a fim de que ele, na ocasião oportuna, possa canalizar suas forças medianímicas de uma forma segura. Colocando a questão da seleção dos participantes, diremos como Nilson de Souza Pereira, presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção. Devemos selecioná-los pelo seu empenho, assiduidade, caráter, devotamento e interesse em querer participar ativa e responsavelmente do grupo. Esta colocação de Nilson remete-nos à ideia de que trabalho mediúnico é para pessoas integradas à vida da casa espírita. Portanto, não pode-se imaginar que um trabalhador de uma reunião mediúnica não seja um trabalhador da casa espírita, seja apenas um frequentador da reunião mediúnica, porque nós devemos entender a integração, esta integração do trabalhador da reunião mediúnica como trabalhador da casa espírita, como uma atividade permanente, um esforço continuado de vivência do ideal e de convivência fraterna. É preciso descobrir o prazer de estar juntos, de construir solidariamente a seara de amor que o Senhor nos confiou. E este estar a caminhar juntos significa, sobretudo, um compromisso de trabalho com alegria. Lembramos alguns programas integrativos de real valor para as nossas equipes mediúnicas, participação nas atividades da casa, refletindo com André Luiz que os espíritos acompanham os trabalhadores da mediunidade, examinando-lhes os exemplos. Conversação edificante, falemos cultivando bondade e otimismo, importante que a palavra não descambe para qualquer expressão negativa. Estudo, poucas coisas integram mais do que um bom estudo. Culto do Evangelho do lar. André Luiz coloca a sua necessidade, tendo em vista atender os espíritos que habitualmente estacionam em nossos lares e os que para ali são conduzidos, antes ou depois, às tarefas da desobsessão. O trabalhador precisa manter no lar a lâmpada da oração permanentemente acesa. Preparação do ambiente dos trabalhadores da reunião mediúnica. Habilidade e esforços fazem necessários para superar o cansaço natural decorrente das lutas e preocupações existenciais, de modo a assegurar a condição de recolhimento íntimo preconizada por Kardec. João Cleófas, Espíritos na obra Suave e Luz nas Sombras, psicografia de Divaldo, adverte-nos contra as ciladas contínuas da insensatez, do cansaço, da desmotivação, da rotina, além de outros inconvenientes imagináveis como forma de se evitar que a mente sonolenta e indisposta perturbe o fluxo da corrente vibratória do mundo espiritual para a Terra e desta para aquele, comprometendo o resultado da reunião. Manuel Filomeno de Miranda recomenda-nos dormir um maior número de horas no dia que antecede o compromisso mediúnico, como um pré-operatório, usando a expressão de Divaldo, que também nos ensina que a frequência em reuniões doutrinárias é um dos recursos para superar estes impedimentos, porque o trabalhador já se vai ajustando ao circuito de forças do labor mediúnico. A alimentação adequada também é conveniente, evitando alimentos de difícil digestão e a ingestão de bebidas e alimentos que possam provocar desperdício de energia e ou poluição fluídica do ambiente. A assiduidade merece uma atenção especial dos participantes do grupo mediúnico, uma vez que os benfeitores espirituais, no dizer de André Luiz, espera que estejamos atentos às obrigações que depositam em nossas mãos e nas quais não devemos falhar. A ausência de um companheiro, entre outros prejuízos,
causa apreensão ao grupo, contribuindo para a indisciplina mental. Eles contam conosco. Pois não, meus amigos, em rápidas palavras, eu espero ter resumido um pouco o que vem a ser uma reunião mediúnica, um esforço do trabalhador mediúnico, a assiduidade, os compromissos que ele deve ter com ele e com a equipe espiritual que ele compõe. Que Jesus nos abençoe e que vocês, cada um de nós, possamos estudar mais Livro dos Médios, coleção de Manuel Filomeno de Miranda, para compreender sempre mais os objetivos nobres desse esforço de participarmos de uma reunião mediúnica. Que Jesus nos abençoe e que Ele fique conosco hoje e sempre.